Olá! Nessa videoaula você aprenderá a utilizar a ferramenta Audacity, mais especificamente as funcionalidades relacionadas à remoção de ruídos. A ferramenta Audacity ela é uma ferramenta gratuita para a edição de áudio. Nós podemos também utilizar ela para a captura de áudio no nosso computador. Vamos então para a apresentação da janela principal da Audacity. Nós temos aqui um controle de mídia, onde nós podemos, por exemplo, pressionar o play para reproduzir, o pause para pausar, podemos retroceder ou ir para o fim de uma determinada faixa, e nós podemos também parar quando iniciarmos a gravação. O botão vermelho aqui representa justamente o botão de gravar. Por padrão, o Audacity ele puxa as configurações de do computador que nós estamos utilizando, e aí nós deixamos essa configuração como default. Se você possui, por exemplo, 2 microfones conectados ao seu sistema operacional, esses microfones vão ser apresentados aqui. A gravação, nós também procuramos deixar sempre em 2 canais de gravação estéreo, que é o padrão até que foi utilizado na gravação e criação das videoaulas lá no OBS. Neste menu, nós temos a opção de criar um novo arquivo, de abrir arquivos recentes e salvar projetos, diferentemente do OBS, que não permite a criação de um projeto, mas sim a criação de um perfil. Nós temos as opções de editar, selecionar, exibir, controle, faixas, gerar, onde eu posso gerar a questão de remover e adicionar plugins, e depois efeitos que podem ser aplicados, a análise de determinada faixa e algumas ferramentas que vão estar podendo ser utilizadas. O nosso objetivo principal aqui, pessoal, é utilizar a ferramenta para gravar um áudio e, posteriormente, nós utilizarmos essa mesma ferramenta para melhorar a qualidade desse áudio. Então, para podermos tratar um áudio que será gravado diretamente no Audacity, nós vamos primeiro gravar um áudio e depois fazer o tratamento removendo os ruídos. Para gravar um áudio diretamente no Audacity, é necessário, como já mencionado, ter o microfone configurado no computador. Após a configuração, a indicação desse microfone será apresentada aqui e, por default, eu vou deixar esse padrão. Vou verificar se realmente está indicando gravação estéreo, qualidade do meu som. E por default também eu deixo o meu dispositivo de saída. Se você está, por exemplo, com fone de ouvido, é no fone de ouvido que você vai escutar esse dispositivo. Eu tenho aqui também 2 controles de volume relacionados ao volume do meu microfone e o volume da minha caixa de saída, ou volume de reprodução. Você pode configurar e alterar de acordo com a sua necessidade. Então, nessa taxa de projeto, esse projeto nós vamos mudar para 48.000 aqui. Não sei se você se recorda, mas é o padrão que nós colocamos de Hertz lá no OBS. Então, vou apertar o play e vou fazer uma gravação. Esse é um teste de gravação no Audacity, onde vamos aplicar alguns efeitos de remoção de ruído. Após a gravação, eu pressionei o parar para parar a gravação, e agora eu posso, por exemplo, clicar aqui na linha do tempo, e aonde eu clicar e pressionar o play, nós poderemos ouvir o áudio. Então vamos ouvir agora o áudio para verificar como está a qualidade desse áudio. Esse é um teste de gravação no Audacity, onde vamos aplicar alguns efeitos de remoção de ruído. Como vocês puderam escutar, há um ruído muito claro nessa faixa de áudio que foi gravada. E esse ruído é um ruído ambiente. Como o Audacity registra esse ruído? Se nós observarmos aqui, eu estou pressionando o Ctrl e girando o scroll do mouse para que eu consiga visualizar com mais detalhes as ondas ali de gravação do meu áudio. Então, esses pontos que eu tenho nessa linha aqui referem-se justamente aos ruídos. Eu deixei até inclusive o áudio, no início da gravação, um tempo sem a minha fala para que eu pudesse capturar esses meus ruídos, para que eu possa então aplicar um efeito.
Aqui já aproveitando, eu posso, por meio do Audacity, cortar um pedaço do meu áudio. Eu poderia, por exemplo, fazer uma seleção dessa parte. Vamos só escutar essa parte que está sendo selecionada. Veja como eu dei um zoom, essa parte ela é bem pequena. Agora eu posso, por exemplo, capturar, vou reduzir o zoom aqui, pressionei Ctrl e girei o scroll do mouse para baixo. Então, eu vou selecionar um pedaço um pouco maior de áudio aqui e vou pressionar o play para a gente poder escutar. Teste de gravação no Audacity. Então, nós escutamos apenas a seleção que nós fizemos aqui. Como eu faço a seleção de áudio? Eu só clico onde eu quero, no início, ele vai aparecer um marcador lá em cima e aquela seta indica até que momento ele vai selecionar. Se eu quiser cortar essa faixa de áudio, esse pedaço, eu posso simplesmente fazer essa seleção e clicar aqui na tesoura para recortar, ou Ctrl X. Ele vai remover totalmente, agora eu posso escutar novamente, onde vamos aplicar alguns efeitos de remoção de ruído. E nós percebemos que aquele pedaço de áudio foi removido. Eu posso desfazer esse corte por meio desse botão de desfazer. É o mesmo atalho que comumente a gente utiliza, por exemplo, nos editores de texto. Ctrl Z, desfaz, Ctrl Shift Z, refaz. No caso, eu vou desfazer, que o nosso objetivo não é cortar o áudio, mas é remover esse ruído que a gente vai utilizar, que a gente está escutando, na verdade. Então, eu vou colocar para tocar aqui apenas essa parte do ruído. Vamos escutar novamente. O Audacity, então, permite que nós façamos essa seleção e analisemos o ruído e, com base nessa análise, ele consegue propor uma correção e redução por mesmo. Então, para identificar o ruído e aplicar um efeito de redução do ruído, a primeira etapa que nós precisamos realizar é selecionar o áudio que nós desejamos identificar o ruído. Veja que eu não estou selecionando o áudio da gravação da minha voz, mas sim quando o microfone fica ligado sem a pessoa estar emitindo algum som. Após fazer essa seleção, eu venho em Efeitos, depois eu vou acessar Redução de Ruído. Nessa opção, nós temos um botão no primeiro passo que é Obter o perfil de ruído. E é por isso que nós fizemos a seleção anteriormente só da parte onde nós temos o ruído de áudio. Eu vou, então, clicar nesse botão Obter perfil do ruído. Ele irá fazer uma análise dessa parte do ruído. E agora eu acesso novamente em Efeitos, Redução de Ruído, a opção. Ele vai, então, configurar automaticamente essas opções de redução de ruído, a sensibilidade e também a suavização da frequência. Só que nesse ponto, nesse segundo ponto, onde nós vamos aplicar um filtro de ruído, nós não podemos manter selecionados apenas a parte do ruído. Agora, depois de obter o perfil de ruído, nós queremos aplicar para o áudio inteiro. Então, o que nós devemos fazer? Após fazer essa análise, eu vir em Efeitos, Redução de Ruído, clicar em Obter Perfil de Ruído, eu preciso selecionar todo o meu áudio. Aqui eu consigo selecionar com o mouse já, porque é um áudio pequeno, mas se fosse um áudio muito grande e eu quisesse aplicar toda a redução para a minha faixa de áudio inteira, eu vou pressionar Ctrl A e ele vai selecionar para mim a faixa de áudio inteira. Agora, com a faixa de áudio já selecionada, após eu identificar os ruídos, eu venho em Efeitos, volto novamente na Redução de Ruídos e agora eu clico em Visualizar. Esse é um teste de gravação no Audacity, onde vamos aplicar alguns efeitos. E por meio desse visualizar, nós temos uma pré-visualização. Na verdade, uma visualização, nós conseguimos pré-escutar o som que foi alterado com a aplicação de ruído. Estou gravando em um ambiente que possui muito ruído. Caso a obtenção do perfil vocês considerem que não foi suficiente para remover os ruídos, nós podemos alterar esses valores por meio dessa faixa, dessa escala. Contudo, aumentar a redução de ruídos
pode prejudicar a qualidade da nossa voz, pode alterar, desconfigurar a nossa voz. Então, é interessante que você deixe o padrão que o Audacity indica, ou, se achar necessário fazer a mudança dessa redução de ruído, que faça, visualize e verifique conforme o nível de aplicação e se sua voz não é alterada. Feito isso, indicado e escutado esse som, se atende às qualidades que você deseja, você aplica um OK e ele vai aplicar a qualidade de ruído. E olha lá o que acontece. A nossa faixa de ruído principal que nós selecionamos para fazer a análise, ela já não é mais a mesma. Se eu pressionar Ctrl e rodar a roda do scroll do mouse para cima, eu consigo visualizar que ele não tem mais aqueles pontos que tinham anteriormente. Vou clicar no Ctrl, rodar o scroll do mouse para baixo e agora eu vou escutar o áudio novamente. Vamos verificar como ficou a qualidade do áudio após essa aplicação desse efeito. Esse é um teste de gravação no Audacity, onde vamos aplicar alguns efeitos de remoção de ruído. Então, é claramente perceptível a qualidade que o áudio adquire simplesmente pela aplicação dessa remoção de ruído. Na gravação do OBS, se vocês se recordam, nós aplicamos determinados filtros de redução de ruído. É basicamente o mesmo conceito. E agora você deve estar se perguntando, mas por que eu vou utilizar o Audacity para aplicar a redução de ruído e gravar um áudio? A opção de uso do Audacity seria para a alteração de áudios para vídeos que foram capturados por meio de outras ferramentas, como, por exemplo, a câmera do celular ou uma outra câmera qualquer. Se você quer aplicar um efeito de tratamento de áudio, você poderá abrir o arquivo aqui no Audacity. Contudo, o Audacity só vai permitir a edição do áudio daquele arquivo. Ainda que seja um arquivo com vídeo e áudio que você gravou, que você obteve por meio do seu celular, o Audacity vai extrair as faixas de áudio daquele vídeo e vai permitir que você aplique os efeitos. Isso implica em dizer que, após você aplicar esses efeitos, você vem em Arquivo, Exportar e poderá exportar esse áudio com um formato, mas esse formato não será mais um formato de vídeo, será um formato especificamente de áudio, já que estamos falando de uma ferramenta específica para tratamento de áudio. Logo, para que nós possamos unir novamente o vídeo que nós gravamos com esse áudio tratado do Audacity, nós vamos precisar da utilização de uma outra ferramenta, um editor de vídeo mais poderoso que o OBS, que possui o contexto de apresentação de uma linha do tempo ou de timeline, aonde eu visualizo tanto a faixa de vídeo que eu vou inserir, quanto a faixa de áudio. Logo, essa ferramenta vai permitir que eu importe uma faixa de áudio e coloque junto com uma determinada faixa de vídeo. Como eu exporto, então, voltando para o Audacity, como eu exporto esse arquivo que foi gravado? O padrão principal que nós podemos utilizar é o exportar como MP3. E nós podemos indicar uma pasta onde nós vamos salvar esse áudio e colocar o título que nós desejamos. Teste, gravação, Audacity. Agora, esse MP3 poderá ficar salvo e nós poderemos importar ele depois no nosso Kdenlive ou numa ferramenta ou numa outra ferramenta qualquer de edição de vídeo. É importante manter as taxas de bit como pré-definição, a qualidade de 220 a 260, lembrando que lá no OBS nós configuramos para gerar os arquivos de áudio e vídeo com 256 de qualidade. Velocidade nós deixamos variável e o modo de canal estéreo. Nós podemos mudar a opção do arquivo aqui, se for necessário, para outros formatos, mas nesse caso nós vamos deixar como arquivo MP3. Só clicar em salvar e ele vai salvar o arquivo para nós. Nós podemos colocar informações do autor,
do artista, a faixa de álbum e assim por diante, caso seja necessário. Eu não vou exibir essa informação, não desejo fazer a informação, vou dar um OK. É interessante que a gente preencha, principalmente pela questão dos direitos autorais, certo? Mas aqui nesse caso eu não vou fazer esse preenchimento. Eu posso também, aqui já no Audacity, diferente do OBS, eu posso salvar o projeto para depois fazer alguma outra alteração, caso seja necessário. Após a aplicação de efeito de ruído, para reduzir o ruído que nós temos no ambiente, que está sendo captado pelo microfone, você pode também fazer a configuração do compressor para reduzir o nível de volume do seu áudio. Esse nível ele é exibido nessa escala, que é a mesma que nós observamos no OBS Studio. Quando nós pressionamos o play para reproduzir esse áudio, observe essa escala. Esse é um teste de gravação no Audacity, onde vamos aplicar alguns efeitos de remoção de ruído. Ao atingir esse nível vermelho, indica que o nosso nível de reprodução está muito alto, e isso pode afetar, consequentemente, a qualidade do nosso áudio em termos de volume. O ideal, então, é que apliquemos esse compressor para reduzir um pouco o volume. E olha aqui, nós podemos ver uma mensagem que ele mostra, e essa mensagem seria também mostrada, exibida, se nós clicássemos em efeitos lá e fôssemos na questão de redução de ruído e não tivéssemos selecionado ao menos parte do nosso áudio. O Ctrl A aqui seleciona tudo. Para selecionar uma parte apenas, eu clico na parte que eu desejo e vou até o final da minha seleção. Lembrando que eu posso dar um zoom na minha faixa de áudio, segurando o Ctrl, a tecla Ctrl do teclado e rodando o scroll do mouse para cima. Posso reduzir o meu zoom, clicando na tecla Ctrl e girando o scroll do mouse para baixo. E posso navegar no meu áudio aqui por meio das barras que depois, conforme eu amplio, eu tenho aqui a barra de rolagem para fazer a navegação por meio do meu áudio. Nesse caso aqui eu vou reduzir novamente para se manter apenas em uma janela e vou selecionar todo o meu áudio, porque o efeito de compressão, ele, ao contrário do efeito de redução de ruído, ele não tem uma necessidade de gerar uma pré-visualização, porque o compressor, quem aplica, quem determina os padrões é o usuário. Se eu clicar aqui em gerar pré-definições, vou pegar as definições padrões definidas pelo Audacity. Restaurei a opção padrão, vou dar um OK, e agora a gente vai escutar o áudio, e se vocês observarem, ele mudou essa frequência da faixa de áudio que nós tínhamos anteriormente, e vamos observar principalmente agora o nível de reprodução aqui do meu áudio. Esse é um teste de gravação no Audacity, onde vamos aplicar alguns efeitos de remoção de ruído. Se nós observarmos, o nível vermelho aqui não foi atingido, porque o compressor fez o que era esperado, que é reduzir esse volume, esse ganho, que é trazido às vezes pela nossa máquina, pelo nosso celular que nós estamos utilizando para fazer a gravação, que não trata do mesmo. Então nós também fizemos essa redução, né, essa compressão do nosso volume ali no Audacity. Um outro efeito que pode ser aplicado para melhorar o nosso áudio é a equalização. Equalizar o som é uma técnica utilizada para alterar alguns parâmetros que geralmente aumentam ou diminuem a intensidade das diferentes frequências que nós temos. Ela vai permitir a eliminação de ruídos e algumas outras falhas, promovendo a harmonização da intensidade no som. Então, o que precisamos fazer aqui, primeiramente, é, como em todos os outros efeitos que nós aplicamos, clicar na faixa de áudio, pressionar Ctrl A para selecionar toda a faixa. Nós também podemos acessar por meio do menu, selecionar todos. Por exemplo, cliquei na faixa, vim na opção selecionar todos e faço a seleção da faixa como um todo. Depois acesso em efeitos, equalizador gráfico.
e esse equalizador gráfico vai permitir fazer a equalização do meu áudio. É importante mencionar que ele já aplica a equalização logo que nós abrimos ele. Então eu posso simplesmente clicar nele, pressionar em nivelar, ele vai estar nivelado. Caso algum desses níveis de equalização estejam diferentes, ele vai então deixar nesse nível e pressionar um OK. Houve uma sutileza na alteração visual da minha faixa de áudio, principalmente aqui. E agora nós já temos a nossa faixa de áudio equalizada. Então, nós chegamos ao fim dessa videoaula, onde nós aprendemos a utilizar o Audacity para aplicar efeitos. É importante mencionar que nós vamos estar salvando os áudios e importando eles em uma outra ferramenta, não no OBS, porque nós não temos a capacidade de modificar as faixas de áudio lá, mas sim uma ferramenta chamada Kdenlive, uma ferramenta específica para a edição de vídeo mais robusta, onde nós temos principalmente a apresentação de uma linha de tempo, tal como nós podemos visualizar uma linha temporal aqui relacionada a única e exclusivamente a faixa de áudio, já que a ferramenta do Audacity proporciona apenas a edição e configuração de áudio. Um abraço e até a nossa próxima aula. Dúvidas? Deixem recados no fórum ou enviem por e-mail para que nós possamos, então, definir horários específicos de atendimento no Jitsi para o acompanhamento das suas dúvidas.